Elas nunca foram apenas vítimas. E, na verdade, talvez nem tenham sido vítimas em nenhum momento. O que você pensou saber sobre as esposas dos anjos caídos foi cuidadosamente moldado para que você nunca suspeitasse das perguntas mais incomodas. Por que, entre tantos relatos proibidos, esse papel feminino foi tão rapidamente silenciado, apagado ou reduzido a mero detalhe? O que se contava nos bastidores dessas uniões sussurradas, dessas alianças improváveis? Durante séculos, o que era para ser um aviso virou tabu, e o que deveria alertar, se transformou em medo. Você já parou para pensar que a história que chegou até você sempre foi contada por alguém interessado em esconder uma parte essencial do enredo? Não é estranho como certos nomes desaparecem, como se nunca tivessem existido, enquanto outros são repetidos à exaustão como exemplo de obediência ou queda. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas aceitar essa narrativa foi automático, quase inevitável. Desde os primeiros passos na fé, te ensinaram a olhar para os anjos caídos como monstros, e para suas esposas como vítimas ou seduzidas. Mas, e se essa divisão tão clara entre bem e mal, inocência e culpa, fosse apenas mais uma camada de proteção? Quantas perguntas você já deixou de fazer por temer a resposta? Ou por achar que não faria diferença? Muitos preferem o conforto de uma história simples ao desconforto de um segredo perigoso. Só que alguns registros antigos não foram enterrados à toa. O que há por trás desse silêncio? O que estava em jogo, além do óbvio? Chegou a hora de olhar para aquilo que ninguém ousou ensinar. A partir de agora, o que vamos explorar não é sobre versões populares ou interpretações modernas. É sobre fragmentos antigos, desconexos, ignorados e perigosos. Então, segure firme. Porque essa história não começa onde termina a sua lembrança. Ela começa onde a tradição decidiu parar de falar. E antes de seguirmos adiante, escreva nos comentários de qual lugar do mundo você está assistindo. Talvez o seu ponto no mapa carregue ecos desse silêncio antigo, e o próximo passo pode revelar o quanto isso é mais próximo de você do que imagina. O segredo proibido das esposas dos anjos caídos nunca foi apenas uma ausência de informação. Houve uma escolha deliberada de silêncio, arquitetada por forças que moldaram não só a tradição, mas a própria estrutura daquilo que pensamos conhecer sobre o passado. Por trás das versões oficiais, existiram agentes do ocultamento, concílios poderosos, que decidiram nos bastidores o que devia ser lembrado e o que precisava ser esquecido, antigos sacerdotes e escribas, que a cada nova cópia dos textos sagrados ajustavam, omitindo nomes e detalhes incômodos, impérios que entenderam que certos relatos, se conhecidos, poderiam abalar não apenas a fé, mas a ordem política e social. Ao longo dos séculos, teólogos influentes, muitas vezes mais preocupados com a unidade doutrinária do que com a verdade original, optaram por selar capítulos inteiros. Grandes escolas de tradução, ao converterem manuscritos antigos para línguas acessíveis, filtraram trechos, suavizaram passagens, apagaram o que não servia ao propósito do tempo. E há ainda o peso do patriarcado, que sistematicamente excluiu vozes femininas e relegou as esposas dos anjos caídos ao papel de sombras, mesmo quando sua presença era central nas lendas originais. Não foi simplesmente ignorância ou acaso, foi estratégia. Em nome do controle, do medo do desconhecido, ou da necessidade de manter a narrativa coesa, decidiu-se transformar alertas em tabus e nomes em silêncio. Algumas dessas decisões foram tomadas por grupos diminutos, reunidos em concílios fechados, longe do olhar popular. O que era perigoso demais foi classificado como heresia, enterrado em arquivos restritos ou destruído. Outros fragmentos sobreviveram apenas em tradições rabínicas e orientais, ou em manuscritos apócrifos guardados à margem do altar oficial. Livros que a maioria nunca leu, versões que ninguém mais prega. Eles existem, e neles repousa aquilo que não era para ser dito. E se esconderam esse detalhe, o que mais foi silenciado? Se essas páginas foram arrancadas da história, do que realmente tinham medo? Se essa investigação está fazendo sentido para você até aqui, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Há muito mais escondido sob essas camadas, e no próximo passo vamos revelar o registro que sobreviveu ao tempo, mesmo quando tudo parecia perdido. Existe um fragmento esquecido,
poucas vezes mencionado, que repousa nas margens do livro dos Jubileus. Ali, entre linhagens e advertências, há uma linha quase apagada pelo tempo. As filhas dos homens ensinaram aos anjos aquilo que o céu não conhecia. Não é o contrário, como nos contaram. Os antigos leitores sabiam deste trecho, mas o omitiram dos púlpitos e dos comentários. Porque ele transforma a narrativa, as esposas dos anjos caídos não foram apenas capturadas ou seduzidas, elas participaram, ensinaram, trocaram segredos. O verbo usado nesse manuscrito, ensinaram, aparece apenas nesse contexto, diferente do que se encontra em Gênesis, onde os anjos são sempre os agentes. Aqui, as mulheres ocupam um papel ativo, quase sacerdotal, transmitindo aos vigilantes antigas práticas de ervas, ciclos lunares e encantamentos que escapavam ao domínio celeste. Não é um erro de tradução. A palavra original, preservada em um códice etíope, foi deliberadamente suavizada em versões posteriores. Traduziram como conversaram, conviveram, mas a raiz significa instruir com autoridade. Esse detalhe, quase invisível hoje, era um segredo incômodo para gerações de escribas. Eles sabiam que, se essa frase sobrevivesse, a história das esposas dos anjos caídos seria outra. Não há de vítimas passivas, mas há de coautoras do interdito, guardiãs de saberes banidos. Por isso, esse registro foi esquecido, relegado a manuscritos apócrifos, como se uma simples linha pudesse abalar séculos de doutrina. Mas ela sobreviveu, teimosa, em margens e fragmentos, esperando ser redescoberta. E se isso é verdade, então todo o edifício construído sobre o silêncio dessas mulheres começa a ruir. Não é mais especulação. É texto. É registro. É testemunho sobrevivente. E agora, a decisão está contigo, aceitar ou não que a história foi moldada para esconder. Se essa revelação tocou algo em você, se sentir que esse fragmento esquecido merece ser trazido à luz novamente, considere apoiar essa missão com um gesto generoso através do botão Super Thanks. Sua contribuição nos ajuda a continuar desenterrando o que foi apagado. E se essa mensagem encontrou eco no seu espírito, escreva amém nos comentários. Isso é mais do que uma palavra, é uma forma de selar, em comunidade, que a verdade ainda tem quem a ouça. No próximo passo, vamos ver quem tentou calar esse registro, e por quê. Ao longo dos séculos, a narrativa sobre as esposas dos anjos caídos foi radicalmente alterada, e não apenas silenciada, mas invertida em seu significado original. O que antes eram relatos de mulheres que participavam ativamente das trocas de saberes proibidos, ensinando e influenciando seres celestiais, foi cuidadosamente transformado por instituições religiosas em histórias de vítimas passivas, seduzidas e corrompidas, usadas apenas como exemplos de fraqueza feminina ou como justificativa para reforçar o controle moral. Esse processo de distorção ganhou força a partir dos primeiros concílios cristãos, especialmente à medida que a Igreja se consolidava como poder institucional. Buscando coesão doutrinária e autoridade incontestável, concílios como o de Nicéia decidiram quais textos podiam circular e quais seriam declarados heréticos ou perigosos. Nessa triagem, fragmentos que sugeriam protagonismo feminino na transmissão de saberes ocultos foram descartados ou reescritos. O objetivo não era apenas proteger a fé, mas consolidar uma estrutura de poder em que os homens, como sacerdotes e intérpretes oficiais, detinham o monopólio do sagrado e do conhecimento. Com o tempo, o papel dessas mulheres foi reduzido a notas de rodapé, quando não apagado por completo. Tradições rabínicas, patrísticas e posteriormente protestantes, cada uma à sua maneira, contribuíram para reforçar a imagem da mulher como passiva, facilmente enganada e perigosa para a ordem espiritual. O simbolismo original, o da mulher como fonte transmissora de conhecimento, capaz de dialogar de igual para igual com seres angelicais, foi convertido em advertência moral. As esposas dos anjos tornaram-se símbolos do erro, do desvio e do pecado. O benefício dessa distorção foi claro: ao calar as vozes femininas e apagar sua agência, as instituições garantiram a manutenção do patriarcado espiritual e social. O acesso ao saber oculto, antes compartilhado, passou a ser reservado a uma elite masculina, enquanto a massa era ensinada a temer e evitar qualquer questionamento sobre o papel real dessas mulheres. Hoje, mesmo entre os que se interessam por textos apócrifos, predomina a ideia de que elas foram apenas seduzidas, e não sedutoras de saber e mistério.
Assim, a ferida permanece aberta. Não se trata apenas de um texto perdido, mas de um significado vital arrancado da tradição, cujo apagamento serviu para fortalecer estruturas de exclusão e silenciamento. O que se perdeu não foi só uma história alternativa, mas a própria possibilidade de imaginar um papel mais ativo, sábio e perigoso para as mulheres na teia do sagrado. Nada foi dito sobre aquele nome. Nenhum escriba ousou escrevê-lo à margem dos pergaminhos. Contudo, a ausência gritava como um eco nos corredores do tempo. Enquanto as gerações se apressavam em enumerar seus primogênitos, um vazio reverberava entre as linhas, um espaço reservado para o indizível. Foi ali, no silêncio, que a transferência aconteceu. Não sobre o altar, não diante dos homens, mas no intervalo entre o último sussurro e o nascer de um novo ciclo. A cidade, erguida sobre ruínas apagadas, não trazia o nome dos pais, nem dos filhos celebrados. Mas a pedra angular, deslocada em segredo, carregava o sinal da inversão. O que era bênção tornou-se peso. O que era maldição, fonte de poder. Ninguém percebeu quando a genealogia saltou um degrau. O mais jovem, o improvável, oculto sob véus de anonimato, recebeu o gesto. Não foi coroado. Não foi lamentado. Apenas herdou o que não deveria jamais ser herdado. Havia uma mulher, cujo nome jamais foi pronunciado. Seu rastro se esconde entre os veios da terra e nos sussurros das matriarcas esquecidas. Ela não figurou nas listas, mas seus descendentes carregaram marcas que os olhos treinados reconhecem. Uma linhagem invertida, tecida fora do olhar sacerdotal. O gesto silencioso não ficou perdido, ele moldou cidades, alterou mapas, ergueu muralhas onde antes havia campos abertos. Quando todos olhavam para o trono, uma casa sem brasão recebia o vinho derramado. Quando se buscava o primogênito, a bênção escorria para o filho ausente, para a filha exilada, para o nome que ninguém ousava repetir. O ciclo se repetia, geração após geração, o menor, o esquecido, o não nomeado, sendo visitado por um destino que não era seu, mas lhe cabia por direito oculto. As pedras contavam a história, mesmo que as línguas se calassem. O que foi feito em segredo nunca deixou de agir. O gesto que selou o destino das esposas dos anjos caídos não se perdeu. Ele se esconde, pulsa, cresce em cada silêncio, em cada salto de geração, em cada nome apagado do relato. E sempre esteve ali. Só agora, à luz do espanto, os olhos se abrem para o fio oculto. A herança, rejeitada, encontra abrigo onde ninguém ousou procurar. O segredo não some. Ele se transmuta, repete, renasce no lugar menos esperado. Era noite, e o silêncio do templo era atravessado apenas pelo sopro do vento sobre as tábuas. Os escribas, atentos à luz trêmula das lamparinas, copiavam os nomes dos justos, dos reis e dos profetas, mas, ao final de cada rolo, havia sempre um intervalo de vazio, uma linha em branco, como se uma história tivesse terminado antes do tempo. Nenhuma voz se levantava para perguntar o porquê daquela ausência. Afinal, estava escrito, mas ninguém lia. Estava ali, no espaço entre as palavras, um nome não pronunciado, uma bênção não registrada, um vestígio de linhagem que parecia sombra, mas não era. Durante gerações, a genealogia passou de pai para filho, de patriarca a sacerdote. Mas havia uma mulher sentada junto ao portão, de olhos cerrados, dedos traçando no pó símbolos esquecidos. Não havia registro de sua presença, e, ainda assim, todos a evitavam ao passar. Alguns diziam que era apenas superstição, outros, que ela guardava por alguém que jamais viria. Ouvia-se, ao longe, o murmúrio de um cântico antigo, cuja melodia era familiar, mas cuja letra ninguém mais sabia recitar. Era uma canção de promessa, mas também de exílio. No grande salão, um pergaminho repousava sobre a mesa dos juízes. Um selo de cera, partido, revelava um texto que não constava nos anais. Ali, entre as genealogias, surgia um nome diferente, escrito com caligrafia incerta, como se tivesse sido acrescentado às pressas. O nome era breve, sem explicação, sem linhagem declarada, sem herança visível. Um juiz, ao ler, hesitou, passou adiante e nada disse. O nome ficou, mas ninguém o pronunciou. Estava ali,
mas confundia-se com o ruído das folhas, com o render da cadeira, com o sopro da noite. No pátio, uma criança desenhava no chão os mesmos símbolos da mulher do portão, sem nunca tê-la visto. O traço era idêntico, o gesto instintivo, como se uma memória antiga guiava sua mão. Os mais velhos olhavam e desviavam o olhar, pois sabiam que, em algum lugar do passado, aquilo já fora visto, mas jamais compreendido. Era bênção ou maldição? Era linhagem ou desvio? Talvez o segredo estivesse justamente ali, no nome não lido, na canção sem letra, no selo partido e esquecido. Tudo estava diante dos olhos, mas ninguém ousava reconhecer. O segredo das esposas dos anjos caídos não se apagou, ele apenas mudou de lugar, esperando ser finalmente visto. Quando as esposas dos anjos caídos foram silenciadas, algo sutil e profundo começou a acontecer. Não foi um castigo imposto, mas uma consequência inevitável. Ao negar a elas o papel de transmissoras do conhecimento sagrado, criou-se um vazio no fluxo espiritual da humanidade. Como um rio desviado do seu leito original, a corrente de sabedoria tornou-se oculta, fluindo por canais subterrâneos, fora do alcance dos olhos e das mãos daqueles que se julgavam guardiões da verdade. No lugar da presença viva dessas mulheres, instalou-se uma ausência que não tem nome, mas que ecoa em todos os cantos onde a espiritualidade deveria ser fonte de vida. O esquecimento das esposas dos anjos caídos gerou uma orfandade ancestral, uma saudade do que nunca se soube, uma busca por uma origem que sempre parece escapar. As gerações passaram a carregar uma sensação de falta, como se atravessassem um deserto esperando uma chuva que nunca chega. E, sem perceber, repetimos gestos e orações que tentam preencher a lacuna deixada pela história não contada. Essa distorção não nos tornou apenas ignorantes de uma verdade, mas herdeiros de uma energia fragmentada. Quando um nome é apagado, quando um símbolo é esquecido, o vínculo entre céu e terra se rompe um pouco mais, e aquilo que deveria ser bênção se transforma em silêncio. O silêncio das esposas dos anjos caídos se tornou o silêncio de muitas mulheres e homens ao longo dos séculos, incapazes de reconhecer sua própria centelha divina, porque lhes faltou o espelho da ancestralidade completa. Hoje, essa ausência pulsa em perguntas não respondidas. Por que nos sentimos tão distantes do sagrado? Que parte de nós ainda teme acessar saberes interditos? O que tememos encontrar se ousarmos olhar para trás das cortinas da tradição? A linhagem invisível das esposas dos anjos caídos deixou uma marca profunda, não como cicatriz, mas como espaço vazio esperando ser preenchido. O segredo proibido se tornou um pacto com o esquecimento, e enquanto não reconhecermos a verdade oculta, seguimos buscando, sem saber o que realmente perdemos. Imagine se o segredo proibido das esposas dos anjos caídos jamais tivesse sido velado ou distorcido. Imagine se, desde o princípio, tivéssemos conhecido a totalidade dessa verdade, não como um mito submerso, mas como um eixo vivo da nossa espiritualidade. A percepção coletiva do sagrado teria se expandido para além dos limites impostos pelo medo e pela autoridade, abraçando a mulher não como símbolo de queda, mas como matriz legítima do saber divino compartilhado. Se o mundo tivesse crescido à luz desse segredo, a fé não se estruturaria sobre fragilidade, submissão ou culpa. O feminino seria reconhecido como fonte de poder, não como ameaça, e as linhagens espirituais, conduzidas não só por patriarcas, mas também por matriarcas, ensinariam que o sagrado se transmite nos gestos, na palavra, no silêncio e no sangue. Nossas orações teriam a voz da ancestralidade plural, em que cada espírito, masculino ou feminino, seria visto como portador de um fragmento indispensável do mistério divino. As práticas espirituais seriam menos sobre obediência cega e mais sobre iniciação, partilha e comunhão. O acesso ao conhecimento não seria privilégio de poucos, mas um convite a todos. Cada pessoa, capaz de ouvir e perceber os sinais herdados, se sentiria chamada a participar do ciclo de revelação e transmissão. Os símbolos, longe de serem apenas relíquias sagradas, seriam entendidos como chaves vivas para acessar a memória dos tempos em que anjos e humanos compartilhavam segredos, e as mulheres eram pontes entre mundos. A consciência coletiva não carregaria mais o peso do exílio espiritual, pois o elo perdido nunca teria sido quebrado. O sentimento de orfandade daria lugar à pertença, saberíamos, sem sombra de dúvida, que somos descendentes diretos do sagrado, herdeiros não apenas de mandamentos, mas de sabedorias.
Os mitos de queda e punição seriam revisitados como histórias de travessia, resiliência e aprendizado, não como sentenças eternas. Nesse mundo restaurado, a fé seria um espaço de confiança ativa, onde a revelação circula como um rio subterrâneo, nutrindo cada geração. O sagrado não seria temido, mas celebrado, o mistério, não evitado, mas acolhido como parte fundamental de quem somos. E ao olharmos para trás, reconheceríamos que nunca estivemos separados da fonte, apenas esquecidos de olhar para onde o segredo das esposas dos anjos caídos sempre indicou, para dentro de nós mesmos, onde a plenitude divina habita desde o princípio. O segredo proibido das esposas dos anjos caídos foi trazido à tona diante dos seus olhos. Agora, não é mais possível dizer que não sabia, nem alegar ignorância sobre aquilo que, por séculos, foi apagado das páginas da história e do seu próprio espírito. O silêncio foi quebrado, e o que era ausência agora pulsa como presença viva, exigindo uma resposta íntima e consciente. Você percebe o eco desse chamado? Sente a inquietação que se instala quando velhos muros desabam e antigos dogmas se tornam insuficientes para conter o mistério que retorna? O segredo não lhe foi revelado por acaso. Há um tempo para toda revelação, e esse é o seu tempo. O véu caiu, e a linhagem das mulheres que transmitiam saberes sagrados, antes confinada ao esquecimento, volta a habitar a sua memória. O que fará com isso? Continuará a caminhar como se nada tivesse sido restaurado? Ou ousará olhar de novo para tudo aquilo que lhe ensinaram como verdade absoluta, reconhecendo quanto foi silenciado, não apenas nos livros, mas também nas profundezas do seu próprio ser? Este chamado não impõe regras, não estabelece doutrinas. Ele convida a uma revisão honesta, a um despertar da visão interior, a uma busca por fontes esquecidas, aquelas que sempre estiveram à margem, aguardando o momento de serem lembradas. O segredo das esposas dos anjos caídos é mais do que uma história oculta, ele é uma chave de reconexão com o sagrado perdido, um convite a restaurar o equilíbrio entre o que foi calado e o que ainda pode ser dito, entre o que foi exilado e o que, agora, pode retornar ao centro da sua fé. Você já não pode mais fingir que não ouviu. A orfandade espiritual que pairava sobre gerações não precisa ser o seu destino. A verdade foi revelada porque chegou a sua hora. O que fará com esse saber, agora que o mistério se mostra não como ameaça, mas como promessa de pertença e plenitude? Só você pode responder. O segredo está diante de você. O próximo passo é seu. O segredo proibido das esposas dos anjos caídos não repousa mais sob o peso secular do silêncio. Ele retorna agora, não como sombra, mas como luz suave que atravessa o véu do tempo, reconstituindo o fio rompido da herança esquecida. O nome que um dia sussurrou apenas nos corredores da memória ancestral ressoa no íntimo de quem escuta, não como eco distante, mas como presença viva e pulsante. O que foi perdido não se perdeu, apenas aguardava o instante em que o coração humano se abrisse ao reencontro. O símbolo que outrora foi interdito, a sabedoria velada, o feminino banido, o eco das guardiãs invisíveis, volta a ocupar seu lugar no centro do templo interior. Não há trombeta no alto, mas há um som sutil, como se as pedras antigas sussurrassem: o selo foi quebrado, o véu rasgado, a linhagem está restaurada. Aquilo que as escrituras silenciaram, a consciência agora canta. O nome esquecido é pronunciado sem medo, e nele vibra não apenas o passado, mas a promessa de um novo tempo. No instante em que o segredo retorna, não há triunfalismo, mas uma paz profunda, aquela que chega quando a alma reconhece de onde veio e para onde volta. O tempo divino nunca atrasou, ele apenas aguardava, paciente, que o espaço sagrado do coração estivesse maduro para receber o que sempre lhe pertenceu. E assim, a corrente silenciosa das esposas dos anjos caídos não é mais ausência, mas herança viva que pulsa como uma estrela recém-acordada em meio à noite da alma. O espectador sente, sem explicação, que o segredo não é externo, é chama acesa em seu próprio interior. O nome perdido era o seu também, e o vazio que marcava gerações agora se preenche de sentido. Não é o fim de uma história, mas o início de uma consciência reativada, na qual aquilo que foi ocultado ressurge como fundamento e promessa. O que foi silenciado, agora fala em você. O tempo dele não falhou, você apenas chegou na hora certa.